Admitir que um oponente pode ser honesto e inteligente é considerado intolerável. É mais gratificante imediatamente gritar que ele é um tolo ou um canalha, ou ambos, do que descobrir como ele realmente é. É esse hábito mental, entre outras coisas, que tornou as previsões políticas, em nosso tempo, tão notoriamente mal-sucedidas. Orwell, o famoso autor de obras como A Revolução dos Bichos e da distopia 1984, tinha a correta preocupação de que as pessoas pensassem claramente. E claro que isso é algo desafiador. Claro que isso também passa pela linguagem falada e escrita. Você pensa claramente? Os textos que você lê são escritos com que propósito? Precisamos estar atentos, inclusive, ao uso da linguagem, como o autor afirma. Por trás disso está a crença semiconsciente de que a linguagem é um desenvolvimento natural e não um instrumento que moldamos para os nossos próprios propósitos. Orwell, sem dúvida, perseguiu essa escrita verdadeira. Ele procurou, com sua obra, fugir dos slogans, eufemismos de uma escrita mentirosa e manipuladora. Por isso, hoje no Superleituras, vamos apresentar 8 citações desse grande escritor, em que cada palavra foi colocada da forma mais precisa possível e livre da hipocrisia, que vem permeando as conversas e a mídia de forma em geral em nosso tempo. Você, sem dúvida, deve ter visto muitos exemplos disso por aí. Orwell faleceu em 1950, mas como você verá, muito do que ele disse é extremamente atual. Eu, Alisson, duvido que você veja esses pensamentos a seguir e não saia mais disposto a enfrentar a hipocrisia que avança sobre nós. Alerta! Usar essas citações a seguir, por aí, em redes sociais ou qualquer tipo de conversa, pode acarretar problemas para você. A primeira citação já é a grande prova disso, como você verá. Vamos a elas. 1. Se liberdade significa alguma coisa, significa o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Não por menos, a liberdade de expressão sempre sofre atentados. Combatê-la é combater a própria liberdade. Claro que isso não exclui se expressar de maneira respeitosa. Agora pense, o quanto você está disposto a ouvir o que o outro tem a dizer? Para quem ainda tem dúvidas, lição 2. A liberdade secreta que você supostamente pode desfrutar sob um governo despótico é um absurdo, porque seus pensamentos nunca são inteiramente seus. Filósofos, escritores, artistas e até cientistas não precisam apenas de encorajamento e público. Eles precisam do estímulo constante de outras pessoas. É quase impossível pensar sem falar. Tire a liberdade de expressão e as faculdades criativas secam. Realmente, desconfie sempre que a liberdade de expressão esteja sendo atacada. Lição 3. Mas o que me impressionou então, e tem me impressionado desde então, é que atrocidades são acreditadas ou desacreditadas apenas por motivos de predileção política. Todos acreditam nas atrocidades do inimigo e não acreditam nas do seu lado, sem nunca se preocupar em examinar as evidências. Essa predileção pode ser um grande entrave para se pensar claramente. No fundo, é como se a pessoa já estivesse disposta a acreditar nas declarações do lado que ela simpatiza. E, claro, mesmo acreditar nas justificativas desse seu lado, mesmo diante de uma atrocidade. Bom, Orwell é ainda mais direto. Lição 4. Não há crime absolutamente nenhum que não possa ser perdoado quando o nosso lado o comete. Quem pensa assim, pensa como um fanático, melhor dizendo, não pensa. Lição 5. Para ver o que está diante do nariz, é preciso lutar constantemente. Pensar claramente, como propõe o autor, dá trabalho. Quantas vezes é mais fácil acreditar no post que chega pelo WhatsApp do que realmente checar as fontes,
ler em profundidade, refletir, ponderar antes de se chegar a uma conclusão? Você tem feito isso? O quanto você tem lido? Aliás, qual livro você está lendo agora? Lição 6. As bombas atômicas se acumulam nas fábricas. A polícia ronda as cidades. As mentiras escorrem dos altos-falantes. Mas a Terra continua girando em torno do Sol. E nem os ditadores, nem os burocratas, profundamente porque desaprovam o processo, são capazes de evitá-lo. Aqui o autor está dizendo que apesar de toda a manipulação, seja pela força, seja pela linguagem, ninguém pode tirar de você a capacidade de contemplar a natureza e o cosmos à sua volta. Ninguém deveria ser capaz de perder essa capacidade de refletir e de contemplar. Assumir um estilo de vida filosófico é uma excelente maneira de se viver assim. Volto a essa questão ao final. Agora, lição 7. Mas se o pensamento corrompe a linguagem também pode corromper o pensamento. Um mau uso pode se espalhar por tradição e imitação, mesmo entre pessoas que deveriam e sabem melhor. Pense um pouco. O que acontece então se você bebe frequentemente de uma fonte corrompida? Eu avisei que não eram lições fáceis e tem mais. Lição 8. A linguagem política, e com variações, isso é verdade para todos os partidos políticos, de conservadores a anarquistas, é projetada para fazer com que as mentiras pareçam verdadeiras e o assassinato respeitável, e dar uma aparência de solidez ao vento puro. Esse é um tempo que precisamos ainda mais refletir sobre esse tipo de linguagem, sem fanatismo, sem idolatria, mas com o objetivo de evitar a hipocrisia e pensar claramente. Não é tarefa fácil, mas se você desconfia de que pensar claramente é algo fundamental, você deveria clicar aqui ou no primeiro link da descrição desse vídeo. Você precisa saber o que é ter a filosofia como estilo de vida. Agora, uma lição bônus. Preste bem atenção, porque é assustador. Esse tipo de coisa é assustador para mim, porque muitas vezes me dá a sensação de que o próprio conceito de verdade objetiva está desaparecendo do mundo. Um mundo de pesadelo, no qual o líder, ou algum camarilha, dominante, controla não apenas o futuro, mas o passado. Se o líder disser a respeito de tal ou qual evento, isso nunca aconteceu, bem, nunca aconteceu. Se ele disser que 2 e 2 são 5, bem, 2 e 2 são 5. Essa perspectiva me assusta muito mais do que bombas. E depois de nossas experiências dos últimos anos, essa não é uma declaração frívola. Pense sobre isso. Assista também nosso vídeo 4 tapas na cara, de George Orwell. Inscreva-se no canal e diga qual dessas citações desse grande pensador mais mexeu com você. Até a próxima!